Advogado, o seu problema não é a falta de clientes. O seu problema é exatamente não ter um fluxo contínuo de prospecção. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 5 estratégias que podem ser aplicadas em qualquer área do direito para você manter uma agenda cheia o ano inteiro. A primeira estratégia que o advogado precisa ter para ter clientes na advocacia é ter uma mentalidade de prospecção de clientes. Por quê? Porque na faculdade a gente não aprende sobre isso. A gente aprende que não pode mercantilizar a profissão. E isso gera uma confusão enorme na cabeça dos advogados, porque acaba que muitos de nós acreditam que não podemos nos divulgar. E, por consequência disso, a gente não consegue ter clientes. Acham que clientes vão chegar assim do nada. Mas eu aprendi, nesses meus quase 10 anos de advocacia, que a gente não pode ficar simplesmente esperando o cliente aparecer. A gente precisa divulgar o nosso serviço de forma ética e estratégica. E talvez essa seja a principal virada de chave, entender que a advocacia, ela é um negócio e como todo negócio precisa de metas. Então, tenha uma meta realista de prospecção diária de clientes. Não adianta você querer atirar para todos os lados, querer ir para todos os canais, Instagram, Facebook, YouTube, barará. Se você não sabe quantos clientes você quer atender por dia, você vai desperdiçar energia e nunca vai ter uma previsibilidade na sua advocacia. Por exemplo, estabeleça uma meta de conversar com pelo menos 5 novas pessoas por dia. Pode ser nos stories, num vídeo, no Google, ou até na padaria. Mas fale do seu trabalho, fale das suas causas, fale da sua advocacia. Depois vai aumentando gradativamente esse número. Não significa que você vai fechar essas 5 pessoas, mas você vai ter pelo menos 5 conversas sobre o seu serviço por dia. É uma meta bem facinha de fazer. O ideal é que você chegue até 10 novas conversas por dia, porque nós chamamos de taxa de conversão, que é quando você conversa com um número elevado de pessoas e no final você fecha um pouquinho, como se fosse um funil. Você conversa com muita gente e vai afunilando até chegar no número ali razoável. Tem uma meta, uma porcentagem ideal da taxa de conversão? Não, isso depende muito do nicho do direito, isso depende muito da pessoa, do tipo de público que esse advogado vai atender, mas você com o tempo vai descobrindo essa sua taxa de conversão, que nada mais é do que você pegar aquela porcentagem de 100 pessoas que você conversou e chegar naquele número que é o que você converte ali. Por isso que você precisa conversar com pelo menos 10 pessoas por dia. Como eu disse, não é todas as pessoas que você conversar que você vai fechar cliente, mas aí você vai manter um fluxo ativo de prospecção e isso vai girando o seu caixa, girando as suas habilidades e você vai se aperfeiçoando mais nessa técnica de prospecção. E você acha que a gente aprende isso na faculdade? Infelizmente não. Eu tive que recorrer a vários outros ensinos para conseguir entender como que funciona uma prospecção de clientes. Inclusive, eu atendi várias pessoas e eu não conseguia entender como que era um processo de vendas. E eu tive que pesquisar sobre o processo de vendas. Eu tive que entender como que faz uma boa prospecção. Inclusive, vou deixar uma dica aqui para vocês, que é o livro que chama Receita Previsível. Esse livro é maravilhoso, ele não é voltado para advocacia, mas dá para você adaptar a linguagem ali. Ele mostra que a previsibilidade de clientes, ela vem de uma rotina. E isso transforma a forma como você atrai clientes na sua advocacia. Então vamos para a segunda estratégia. Para você ter um fluxo constante de prospecção, você precisa de marketing. Não tem como fugir do marketing. Inclusive, produzir conteúdos, que é chamado marketing de conteúdo. Mas produzir conteúdo é muito relativo, né? Todo mundo fala disso na internet. Só que funciona, e funciona muito. Funciona porque as pessoas estão sedentas de informação jurídica. Elas querem entender seus direitos, querem resolver os seus problemas, e muitas vezes elas querem resolver isso sozinhas. E eu tenho uma teoria sobre isso. Olha só, a advocacia chegou num ponto tão sério, tem tanto problema acontecendo, que as pessoas elas estão tentando se virar por conta própria. Você quer ver? Olha só, se você for no juizado especial hoje, chamado de juizado de pequenas causas, lá no setor de atermação, você vai ver um tanto de gente sozinha, sem advogado, tentando resolver o problema delas. Por quê? Porque o público quer conhecimento jurídico self-service. O que é isso, self-service? É quando você vai lá e pega o que você quer. As pessoas querem ter respostas sem depender de
ninguém. E aí que entra o advogado estrategista. O advogado que produz conteúdo, o advogado que educa, que informa e que guia o público. Porque o cliente que te descobre pelo conteúdo chega muito mais pronto para te contratar do que qualquer outra coisa. Por isso que eu acredito que a produção de conteúdo na advocacia, ela é muito eficaz. E vou dar um exemplo para vocês aqui. As pessoas não confiam mais em outras pessoas. Não é como antigamente. Então, para você ganhar a confiança de um público jurídico, você precisa sim mostrar autoridade. E você mostra autoridade através do seu conhecimento na área. A terceira estratégia está bem ligada nessa segunda estratégia. Você precisa entender como produzir conteúdo. Porque não é só você vir aqui, gravar um vídeo, colocar um microfone legal, colocar uma câmera, arrumar o seu cabelo e pronto. Você tem que fazer conteúdos que as pessoas se interessam por ele. E isso vai além de postar um vídeo bonitinho, uma foto, uma legenda inspiradora. Produzir conteúdo é falar o que o seu público quer ouvir, não é o que você quer dizer. Eu sempre falo isso. Entenda o que o público está buscando. Use ferramentas que estão em alta. Inclusive, uma das que eu mais gosto é o Google Trends. A gente vai deixar o link aqui para vocês. O Google Trends, ela é uma ferramenta gratuita do Google que muitos advogados não conhecem. E nesse Google Trends mostra os assuntos que mais são pesquisados naquele momento. Então ele é muito bom para poder dar um norte de que tipo de conteúdo jurídico você postar. E olha só que legal. Se você digitar, por exemplo, uma palavra-chave advogado, o Google Trends te mostra os temas relacionados a advogado que estão em altas. Inclusive hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, se você jogar no Google Trends, coloca assim advogado, você vai ver que a palavra-chave que as pessoas mais estão buscando é advogado trabalhista gratuito. Joga no Google Trends, faz esse teste para você ver. Outra coisa que eu acabei de ver, advogado para autistas. Tá tendo muita necessidade de advogados que atendam a causa autista devido às escolas, devido à falta de tratamento, plano de saúde, servidores públicos. Por quê? Porque é exatamente uma necessidade do público. E quando você faz conteúdo voltado para isso, você atinge o que o público quer. O seu conteúdo vai ter relevância. Inclusive, recentemente teve a prova do Enem, e se você jogar lá o Enem, você vai ver condição especial para autistas no Enem. Isso é maravilhoso, porque você não precisa ficar criando conteúdo do além, dependendo da sua criatividade. Você pode buscar o que o Google está te entregando gratuitamente e transformar esses conteúdos no conteúdo jurídico informativo. Então, joga um exemplo aí, gabarito do Enem, que é o que está bombando agora. Você pode fazer um post explicando os direitos de quem teve problema para acessar essa prova. E assim você vai conectar o mundo jurídico com o cotidiano das pessoas. E essa é uma das formas mais inteligentes de produzir conteúdo, porque ele atrai atenção e ele gera autoridade. O que muitos advogados falham na hora de produzir conteúdo? Eles querem falar o que eles querem. Eles querem pegar vários conteúdos que, infelizmente, o povo não quer saber mais. Pega uma tendência e fala sobre um assunto. Você não precisa sempre ficar buscando o hype, o assunto, a fofoca do momento. Não, pode ser que seja o seu estilo de conteúdo também. Mas você pode ser mais do que isso. Entregar o que as pessoas querem pesquisar lá no Google. E, obviamente, é você aparecer e você se relacionar. E isso não é só sobre postar. É sobre também você fazer um bom network. Você se mostrar como advogado. Você participar de eventos, grupos de negócios, rodas de conversa. É sobre você mostrar a sua voz da advocacia. Porque muita gente não te contrata porque não sabe o que você é. Será que todo mundo da sua família... Eu sou de Minas Gerais. Será que todo mundo de Minas Gerais, que eu chamo assim, que diferente de São Paulo e de Rio de Janeiro, nós somos uma roça muito grande, né? Mas Minas Gerais, a gente tem muitas famílias espalhadas. Pessoas do interior, pessoas do centro. Será que aquele meu familiar lá do interior, ele sabe que eu sou advogada? Eu te garanto que no meu caso ele sabe, porque a todo momento eu falo que eu sou advogada. E o advogado tem que ser meio metido mesmo para poder aparecer. E não é aparecer fazendo dancinha, não. Entenda o seu perfil e apareça do jeito que você acha que fica melhor. Porque aparecer sim faz parte de uma estratégia. E eu costumo dizer que se você realmente quer ter um fluxo constante de clientes, você precisa fazer as pessoas te verem, te ouvir, reconhecer você como advogado. Que infelizmente não dá para ser um advogado anônimo em pleno século XXI, gente. A quinta estratégia é o tráfego pago. Mas perceba, eu deixei essa última dica para o final de propósito.
É um tema delicado, mas eu vou te explicar por quê. Porque anunciar só faz sentido depois que essas outras 4 estratégias já estiverem funcionando. O tráfego pago, ou os famosos anúncios, não criam resultados do zero. O anúncio amplifica o que já deu certo. Se o seu conteúdo orgânico está te trazendo ali o engajamento, se você já entende seu público, aí sim vale a pena você investir. Porque se você pega um conteúdo ruim, que não teve comentário, que não teve compartilhamento, que só os seus parentes foram lá e curtiram. Você vai lá, vai torrar o seu dinheiro num conteúdo ruim. É como se você estivesse forçando alguém a rir de uma piada sem graça. E você vai só gastar dinheiro. Você gasta, gasta, gasta e não tem retorno. Então, primeiro, trabalhe bem o seu conteúdo. Quanto mais você posta, mais você vai adquirindo essa habilidade. Quanto mais você aparece, mais você vai adquirindo essa habilidade. E é esse movimento que você precisa ter na sua advocacia. Estar na rede social é um trabalho. Tem um filme que é, inclusive, muito interessante, que eu gosto dele, que chama O Dilema das Redes. O Dilema das Redes fala que se você não vende um produto, você é o produto. Ou seja, você vai ficar recebendo anúncios, 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 e você vai sendo consumido por aqueles vários produtos, gastando seu dinheiro e perdendo seu tempo. Em vez de você utilizar toda essa inteligência do algoritmo para você se vender. É assim que funciona. Inclusive, vou deixar até uma frase bem pesada desse filme O Dilema das Redes, que eu sugiro que vocês assistam. Que ele fala o seguinte, que só tem 2 indústrias que chamam as pessoas de usuários, que é o tráfego de drogas e as redes sociais. É pesado, mas isso quer dizer que ou você está lá dentro vendendo, ou você está lá dentro sendo bombardeado de anúncios. E é isso que acontece. E voltando sobre os anúncios, aqui no meu escritório, por exemplo, eu entendo o que eu devo postar e o que eu devo patrocinar desses anúncios. Porque, por exemplo, eu entendo qual que é o meu fluxo comercial, que é de segunda a sexta, porque nós não trabalhamos no sábado e no domingo, nem nos feriados, então eu não coloco anúncios para rodar nessa época, porque senão eu vou perder dinheiro. Se o cliente clicar, me chamar e eu não atender, já é. Primeira percepção. Segunda percepção, entenda a sazonalidade do seu público. Por exemplo, final de ano, início de ano, férias, são um dos momentos que aqui no meu escritório naturalmente geram mais demandas jurídicas. Final de ano, começando ali mais ou menos de setembro até dezembro, é lotado. São os meses que eu mais fecho contrato. Então, dentro desse período, é o meu período de maior sazonalidade de fluxo de clientes. Então, eu aproveito isso para dobrar esse fluxo de cliente. E isso faz parte da minha estratégia comercial. Por quê? Porque final de ano tem 13º, tem festa de confraternização da equipe, o meu comercial continua ativo, então a gente precisa de trabalhar demandas, trabalhar mais comissão. Então, isso tudo faz parte de uma estratégia comercial. Então, você entende que ter um negócio não é só você querer ter clientes, você tem que ver se você sustenta esse cliente. E o tráfego pago, ele te traz essa demanda, mas você precisa entender se isso faz sentido de acordo com a sua estratégia. Utilize esses dados do seu escritório a seu favor. Observe o seu movimento interno. Veja quais dias, quais meses o seu público responde melhor e invista de forma inteligente. No mais, não existe uma estratégia isolada para fazer você ter clientes na advocacia. É um conjunto de estratégias bem aplicadas que vão te trazer esse resultado. Então, não começa pelo tráfego pago, não. Começa exatamente pela percepção do público ao seu conteúdo. Mas para isso, você precisa começar a mapear os seus próprios dados. E essa é a primeira estratégia que eu dei. Para você começar a ter uma mentalidade. Anotar as pessoas que você conversa diretamente. Poxa, eu fui ali na padaria, a pessoa me perguntou, você é advogado? Sim, você pode me tirar uma dúvida? Claro. A pessoa tá ali, você tá trocando o pneu do seu carro, fala sobre você, fala sobre o seu trabalho, mas não é se insinuar. Tem jeito para isso, é pinceladas. Uma roupa mostra que você é advogado. Teve uma vez que eu fui na praia, eu tava de biquíni, e um cara falou assim, você é advogado? Eu falei assim, sou, por quê? Você tem cara de advogado. Eu falei, graças a Deus, é exatamente isso que eu quero. Porque se a gente não ficar advogado em todas as horas, pelo menos nesse momento que a gente está caçando ali, né, tendo um fluxo intenso de clientes, a gente não consegue evoluir. Todas essas pessoas, elas vão te trazer dados. E você precisa ter essa mentalidade de anotar essas pessoas. Porque quanto mais você tiver dados, mais você vai melhorar a sua prospecção de cliente. Porque prospecção de clientes, ela não é uma fasezinha, é uma rotina. Não é uma estratégia que você vai utilizar apenas uma única vez, não. Não é você fazer conteúdo hoje e achar que vai chover de clientes.
Prospecção de clientes é rotina, é mentalidade e é fluxo contínuo de clientes. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aguardo vocês nos próximos conteúdos por aqui. E se você gostou, se isso fez assim dar uma bagunçada na sua cabeça, eu te convido para curtir, comentar aqui e dizer se faz sentido alguma dessas coisas que eu disse para vocês. E se tiver alguma dúvida de produção de conteúdo, não deixa de comentar aqui não, porque a gente tá aqui, disposto a te ajudar a ter um fluxo constante de clientes. Muito obrigada.